Então o que estamos decididos a fazer é que ao longo de 21 sessões, a contar do próximo dia 31 de janeiro, pensamos iniciar um percurso não só para falar de astrologia, como para falar um bocadinho dos processos de vida e dos processos, digamos, de abertura da nossa experiência ao longo da nossa caminhada, e da qual, no meu ponto de vista, na minha perspectiva, a astrologia pode ser uma fonte de inspiração, pode ser uma fonte de autoconhecimento, pode ser uma fonte de apoio no mergulho interno, não só a astrologia, como outras ferramentas, outros conhecimentos, outras linhagens de pensamento, mas de certa forma para mim funcionou assim. Foi através da astrologia que eu, comecei um mergulho de descoberta sobre mim mesma, e comecei de certa forma a conseguir entender não só os ciclos que a vida me ia propondo, como também de certa forma a dar-lhe um propósito, ou entender o significado, ou dar-lhe entendimento, como queiramos dizer, às experiências que vão chegando à nossa vida. Então, para mim, a astrologia funcionou, de certa forma, como esta oportunidade de poder olhar para dentro e, de certa forma, ir encaixando pecinhas soltas que não eram novas, mas que não tinham lugar, que não tinham existência ainda, só pairavam cá dentro. E como tal, pronto, tem sido este o meu percurso de estudante de astrologia, até a dada altura em que me desafiei a começar a partilhar, e até agora sempre presencialmente, aquilo que fui aprendendo e que me foi fazendo sentido, e desde há uns anos para cá que trabalho, quer por aconselhamento, quer com sessões de, digamos, consultas de astrologia. E neste sentido, então, esta sessão de hoje, para além de ser o propósito de falar e de apresentar este ciclo de 21 sessões que vai arrancar no final de janeiro, é também falar-vos um bocadinho da essência da astrologia, ou do porquê, não do porquê, mas de que forma pode a astrologia apoiar-nos também no nosso caminho. Por isso eu falei na apresentação, ou naquela pequenina frase que pus na divulgação do evento, dei-lhe o tema de astrologia, que iríamos falar de astrologia, de vida e das bênçãos do momento atual, do momento que vivemos. E então é sobre isto que eu quero falar convosco hoje, dizer-vos que então a partir de dia 31 vamos estar num percurso, numa caminhada, num conjunto de sessões, de 21 sessões, para falar da astrologia, para falar dos arquétipos astrológicos, mas também muito para falar de vida, e principalmente para a todos, para nos guiar de um caminho que eu me propus falar e que lhe chamei da mente ao coração. Primeiro porque tem e ressoa com as minhas energias e com aquilo que eu sinto ser importante no processo de irmos aprendendo e descobrindo algo sobre a vida e sobre nós, e depois porque é esse o próprio caminho que escolho fazer comigo a cada instante, e que gostaria de poder partilhar com quem assim se sintonizar. Então, mais informação acerca destas sessões depois vai ser partilhada. Desde já vos peço permissão para vos enviarmos, uma vez que temos o vosso contacto de e-mail, para vos enviarmos esta informação, se assim for da vossa vontade. Caso contrário, manifestem-se. E assim abro o espaço e oportunidade hoje para esta conversa, que até há poucas horas atrás eu não tinha muito claro sobre o que é que iríamos falar, para além de que me tinha proposto falar de astrologia, da vida e das bênçãos que cada vez mais tenho a capacidade de ir reconhecendo em mim e à minha volta, e que creio que muitos de nós partilham da mesma experiência, particularmente nestes tempos que se tornaram, de certa forma, comparativamente desafiantes, mas extremamente promissores e extremamente potenciadores de um tempo mágico. E
E falo-vos disto porque toda esta situação que temos estado a viver e que estamos a viver mundialmente não é uma situação que estamos a viver isoladamente enquanto um país ou uma zona do mundo. De repente todo o mundo está a viver uma situação que nos toca a todos e que nos mudou a forma de estarmos e inclusive, olhem, abriu espaço para nos podermos encontrar online. E então, de certa forma, olhando para estes tempos como a oportunidade de nós entendermos ou de nós nos dedicarmos a observar o potencial contido nesta fase da história, nesta fase da vida, que de certa forma, ao desligarmos um pouco do mundo exterior e da correria do mundo exterior e dos milhentos afazeres que regularmente puxam por nós e que regularmente nos levam a andar num frenesim ou numa correria constante, e parou-nos, sentou-nos em casa e fez-nos de repente observar o que é que verdadeiramente é de valor, o que é que verdadeiramente é significativo, o que é que verdadeiramente pesa e vale nas nossas vidas. Então, mais do que nós olharmos e percebermos que é um tempo que, sem dúvida, com desafios grandes do ponto de vista da vidinha habitual que nós tínhamos, da rotina habitual que tínhamos, que de repente mudou e tão depressa parece que não volta àquilo que era, e creio que nem esse é o propósito. Então, muito mais do que olharmos para o que desapareceu da nossa experiência ou o que de repente nos foi, entre aspas, roubado, retirado, é a proposta de nós podermos olhar e reparar que se calhar temos aqui a oportunidade de olhar para a vida num ponto de vista que, sem esta experiência, sem estes acontecimentos, tenham eles o fundamento que tiverem, porque depois deste ano e meio, 2 anos de vivência de pandemia, não é? Nós não sabemos muito bem, ou pelo menos não temos até à data muito bem a noção do que é que chega a ser afinal toda a informação e toda, tanto aquela que nos foi passada como aquela que nos foi ocultada, e daí tantas das vezes a confusão mental que se vai gerando e os pontos de vista que vamos analisando. E eu ia dizer muito mais do que quer que seja que esteja por detrás deste tempo que vivemos, tenhamos nós as crenças que tivermos ou tenhamos nós a verdade que tivermos acerca desta fase da nossa história, nós temos perante este tempo o potencial imenso de recriar uma vida para cada um de nós, dentro de cada um de nós, porque nada acontece fora que seja a expressão do exterior e não a expressão do interior, não é? Ou seja, à medida que vamos fazendo as várias transformações internas em nós e que vamos revalidando os nossos interesses, os nossos valores, o que pesamos na vida, à medida que vamos olhando para dentro e podendo observar a nossa vida a partir de outra luz, de outro filtro, de outro momento da nossa percepção, podemos assim criar novas possibilidades, e ao poder criar assim novas possibilidades, nós estamos com isto a ter a oportunidade e a benção de podermos criar um mundo um pouquinho, pelo menos dentro da nossa perspectiva, um pouquinho mais ajustado àquilo que verdadeiramente interessa, àquilo que verdadeiramente nos enche e faz a vida valer a pena. Então, sabem aquela máxima, não é, que só quando perdemos, de certa forma, as coisas, é que as conseguimos valorizar. Digamos que simbolicamente estes tempos podem ser referência para este só quando perdemos a nossa liberdade, só quando perdemos a oportunidade de estar com aqueles que mais amamos, só quando perdemos a oportunidade de ser livres, de circular para aqui ou para ali, ou de estar onde queremos, é que talvez avaliamos as coisas noutro ponto de vista, é que talvez olhamos para a vida com outra forma de observar. Então, quando eu vos propunha este tema de falarmos de astrologia, vida e as bênçãos inerentes a estes tempos que vivemos, ou as bênçãos contidas nestes tempos que vivemos, falava muito desta proposta que
mais do que estarmos a olhar para estes tempos como um tempo difícil, um tempo limitado, limitador, duro, podemos escolher olhar para isto, para este momento, para este agora, para esta fase da vida, como uma oportunidade de nós nos reinventarmos naquilo que prioritizamos, naquilo onde investimos o nosso tempo, onde investimos a nossa energia, onde investimos a nossa alegria, onde investimos aquilo que somos. E isto é tão mágico que por estes tempos, e quem lida quem estuda ou de alguma forma acompanha os estudos astrológicos ou os textos astrológicos que vão saindo, por certo já leu qualquer coisa acerca dos temas da retrogradação de Vênus que estamos a viver neste preciso mês. Já começou, né, lá atrás, em dezembro, mas que eu não vou entrar no tema da retrogradação de Vênus, mas quero apenas trazer aqui a reflexão de que este acontecimento, a celeste que está a brindar este início do ano, fala-nos muito desta oportunidade de nós revermos precisamente isto que falava, o que valorizamos, o que amamos, as nossas questões de valor e de amor para com a vida. Então é tão mágico ao ponto de nós estarmos a terminarmos este ano de 2021 e estarmos a abrir esta energia de 2022 com esta grande reflexão de como é que vai os temas de amor na nossa vida, os temas de amor e de valor na nossa vida. E como tal, tudo muda neste início de ano, com esta oportunidade de revisão e que para mim, no meu sentir e na minha forma de olhar para a vida, para as circunstâncias do agora, trata-se de uma espécie de reequilíbrio interno em nós, de uma espécie de integração em nós, dos propósitos ou do propósito associado a expressarmos aquilo que verdadeiramente vale a pena ser expressado na vida e que podemos traduzir ou fazer a síntese na expressão amor, mas que é de certa forma uma síntese de tudo aquilo que somos e que expressamos para fora. Então, ao entrarmos neste ano 2022, meu Deus, já temos que pensar para saber em que ano andamos. Ao entrarmos neste ano 2022, houve muita energia a mudar nos céus também, a acompanhar esta passagem, esta viragem, não porque o ano civil mudou, mas simplesmente porque há posicionamentos significativos planetários a terem mudanças de qualidade energética, mudanças de signos. Vânia, boa noite, obrigada, tão bom a vossa presença, o vosso apoio, é muito bom ter-vos comigo neste arranque. E como vos dizia, então, tanta energia mudou nos céus neste arrancar de ano, que podemos perceber que 2022 tem uma proposta especial para nós e eu também gostaria de falar dela, não como, olá Paula, boa noite, obrigada pela presença, queridos, não como... não quero estar, de certa forma, aqui a trazer a proposta do ponto de vista tecnicamente astrológico, mas simbolicamente astrológico, daquilo que eu sinto, capto, reconheço nestas mudanças significativas energéticas que aconteceram e que estão a acontecer com esta viragem de ano. E das várias, nós ressalvamos duas particularmente especiais, que foi o ingresso de Júpiter em Peixes e que está a ser, dependendo do ponto de vista de olhar para os céus, não é absoluto isto que eu vou dizer, mas para mim já mudou, que foi o ingresso dos nódulos no eixo Escorpião-Touro, ou seja, o nódulo sul a evoluir para o nódulo norte em Touro, de Escorpião para Touro. E eu, ao observar os céus desta fase, deste novo ano, ou ao pensar, ao refletir nesta mudança astrológica, quando vos falo das bênçãos, penso muito neste posicionamento de Júpiter em Peixes. Para quem não domina nada de astrologia, posso dizer-vos que Júpiter está muito bem posicionado em Peixes, está na sua casa, no seu signo, na qualidade, numa das qualidades que ele rege e de certa forma lhe é confortável e lhe é
aprazível, mas não é só o facto de... Peço desculpa, tenho que dar aqui uns golinhos porque a garganta vai secando. Não é só o facto de Júpiter ter ingressado em Peixe e ter entrado em domicílio, é o facto dele se juntar com o outro regente de Peixes também, que já navega por estas águas há uns tempos, e em Peixe nós temos o simbolismo da gestação, como a querida Vânia dizia ontem numa sessão, numa aula do percurso. O simbolismo da gestação que está contido na energia de Peixe, na energia de Casa 12, e para mim esta qualidade energética fala-nos muito da totalidade, ou seja, é como se fosse uma energia síntese de tudo que é um caminhar pelas 12 energias ou pelos 12 signos do zodíaco. Então, de repente, ao pensar que Júpiter, que é um dos regentes de Peixe, e que Neptuno, que é o outro regente de Peixe, que estão neste signo durante este ano, que vão dar as mãos daqui a um mesinho ou dois, mais para o mês da primavera, que vão dar as mãos e que, de certa forma, num signo que representa tanto a unidade, a universalidade da vida. Eu gostava de vos passar esta imagem de que estamos perante um tempo tão abençoado que temos todas as possibilidades em cima da mesa. Como se de repente todo o acesso a todas as possibilidades criativas da vida estivesse aberto e acessível a cada um de nós, a cada coração, a cada alma, e como se nós tivéssemos na nossa mão, e temos, no meu ponto de vista, no meu ponto de observação, a possibilidade de fazermos com isto aquilo que bem entendêssemos. Claro que dentro das limitações da nossa existência, dentro das limitações do nosso pensar, dentro das limitações da nossa capacidade de reconhecer a vida, dentro das limitações da nossa capacidade de a entender, mas cada um de nós tem neste momento uma folha de papel em branco e um conjunto novo de aguarelas, onde pode escolher pintar e criar aquilo que quer ver plasmado na sua vida e no mundo. Então gosto desta imagem como símbolo de que somos todos responsáveis por isto que estamos a viver, somos todos responsáveis por isto que estamos a criar, somos todos responsáveis pela vida que temos nas mãos, pela nossa e pela coletiva, que não deixa de ser outra coisa senão a mesma vida numa macro-expressão. Então, muito da bênção que eu os falava no título desta sessão, para mim liga-se com o simbolismo de nós termos esta bênção de acolher os dois reis de um reino em casa. Falo novamente de Júpiter e de Neptuno, e de podê-los acolher na casa que eles regem, que é a casa da universalidade, da totalidade da existência. Então, se vos fizer sentido, acolham esta perspectiva, acolham esta possibilidade de que estamos, cada um de nós, com uma folha imensa em branco e com um conjunto novo de pincéis e com uma paleta de aguarelas com múltiplas possibilidades de cores. E estamos cada um de nós a criar, e estamos cada um de nós a sonhar, e estamos cada um de nós a patrocinar, à medida que vamos criando as nossas possibilidades, a patrocinar o nascimento e a criação de um novo mundo, do mundo que nós... cada um de nós sonha à sua maneira, mas cada um de nós tem a obrigação, a necessidade, o contributo a fazer. Então, muito desta magia, deste agora, claro que deixar fazer a ressalva, e para que não vejamos só uma das partes, e claro que somos tendenciosos, sempre focamos a nossa atenção mais numa perspectiva do que na perspectiva total. Claro que isto não é assinatura, significador de que tudo vai correr às mil e uma maravilhas, ok? De que a vida não tem que ser necessariamente aquilo que nós queremos que ela seja. A vida flui no seu próprio ritmo e a nossa capacidade de dançar com ela
é que faz muito com que ela seja uma bênção ou com que ela seja um castigo, ou de certa forma, muita da nossa perspectiva perante a vida é que designa se a vamos sentir, receber como difícil, trabalhosa, frustrante, ou se a vamos receber como uma bênção. Quando nós olhamos para ela, podemos simplesmente aceitá-la e recebê-la e perceber a bênção que é, independentemente de ser ou não a favor daquilo que esperamos, ou podemos simplesmente rejeitar e não aceitar e lutar contra aquilo que é, causando para nós mais frustração e sofrimento. Então, quando eu vos falo nesta possibilidade de estarmos a criar e de estarmos a manifestar na nossa parte de criação, a manifestar o potencial que temos para criar através desta folha em branco, através destas cores novas, prontas a usar e prontas a criar, é muito no sentido de vos poder estimular a vossa capacidade de sonhar. E a percepção que tenho também por estes tempos é que quanto maior for o tamanho do sonho, quanto maior horizonte couber neste sonho, quanto mais amplamente conseguirmos sonhar, tanto mais possibilidades nós temos ao nosso dispor e à nossa percepção e à nossa disposição, era o que queria dizer. Então, esta é uma coordenada que, para mim, me soa a magia pura, me soa a bênção pura e que está completamente disponível e aberta nas mãos de cada um, nas mãos de todos nós. Nas mãos de todos nós que criamos a vida a cada instante, como estamos a criar neste momento, nesta conversa, nesta possibilidade, nestas reflexões, nestes pensamentos partilhados. Outra das coordenadas que eu falei-vos duas, quando comecei a puxar um bocadinho da astrologia para aqui, outra das coordenadas que me faz aspirar a sonhar alto, e não é porque ela seja muito bem fadada a nível da astrologia, porque eu olho para ela com os meus olhos particulares e com a minha forma particular de observar. Então esta coordenada que eu vos falo é também a mudança dos nódulos que andaram durante cerca de ano e meio a circular ou a dançar, digamos assim, a trazer-nos a proposta entre as energias de Sagitário e Gêmeos, e que há bocadinho quando vos falava desta dificuldade toda em termos de demasiada informação, o que é verdade, o que é que não é verdade, e a omissão de informação, verdades pela metade, etc. Tudo isto se encerra muito nesta expressão daquilo que foi o simbolismo da passagem dos nódulos de Júpiter, dos nódulos de Sagitário para Gêmeos, e nesta transição de ano também mudamos então esta qualidade energética e passámos a ter os nódulos a dançar na qualidade de Escorpião e na qualidade de Touro, ou seja, a trazer-nos um movimento de crescimento potenciado da energia de Escorpião para a energia de Touro. Fazer uma pausazinha, que isto, a tensão acumulou-se aqui e a garganta dá sinal. Então, nesta proposta de mudança, digamos assim, de mudança de signos a nível do eixo nodal, nós temos uma proposta que, no meu entender, abre muito o portal, a possibilidade, a oportunidade de nós podermos também fazer uma espécie de movimento de arqueologia e de mergulharmos nas energias de Escorpião, que são as energias, de certa forma, que regem todo um potencial oculto, todo um potencial escondido, todo um potencial quase que, profundo em nós e desconhecido, como se nós pudéssemos fazer a simbologia ou a reflexão com todo o potencial de recursos internos que a Terra guarda entre elas, e fazendo alguma legenda, nós temos minerais preciosos, nós temos os cristais, nós temos o petróleo, imensas riquezas que vêm do subsolo. Da mesma forma, simbolicamente, no interior, no âmago, na profundeza de cada um de nós, para além das nossas sombras, habitam também recursos inúmeros, para além das nossas
de tudo aquilo que em nós tem que ser trabalhado e purificado, existe também um potencial enorme de recursos e de uma espécie de um ouro escondido dentro de cada um, e que à medida que vamos fazendo este processo de arqueologia e à medida que vamos fazendo este processo de mergulho, vamos podendo resgatar para nós. Então, não é fácil o processo associado a Escorpião. Por certo, se já leram alguma coisa acerca desta movimentação, desta mudança dos nodos lunares, por certo, se já leram alguma coisa, leram provavelmente sobre a dimensão da crise, sobre a dimensão da intensificação dos processos de crise, sobre a intensificação dos processos e do vir à luz dos processos, de certa forma, ocultos, escorpiónicos, de controle, de manipulação, os esquemas, a crise financeira que se intui vinda de todo este ciclo que estamos a viver. Todo esse processo, claro que está contemplado na simbologia da energia de Escorpião, mas mais do que vos querer trazer essa parte, o que vos quero trazer é a percepção de que também este processo representa uma espécie de movimento de arqueologia, uma espécie de movimento de mergulho interno dentro de cada um de nós, no processo de nós irmos iluminando as nossas caves escuras, as nossas zonas escuras, no processo de irmos trazendo à luz as nossas próprias sombras. E o que é trazer à luz? Trazer à luz está simbolizado nesta dança que está manifestada de Escorpião para Touro. Trazer-vos a reflexão que a energia de Touro é o segundo signo do zodíaco, a primeira terra do zodíaco em termos de elemento. E em Touro nós temos a primeira percepção, o primeiro contacto, digamos, com a energia da matéria, a segurança que nos vem da matéria, a matéria concreta, o chão debaixo dos pés, a energia daquilo que conseguimos agarrar, tocar, não só, mas também, ou seja, sendo a primeira terra do zodíaco, é muito associada à natureza abundante da própria terra, da própria mãe terra, e é muito associada à materialização, à construção, ao tornar algo concreto e palpável, ao dar forma, ao gerar forma, ao materializar. E quando eu penso em Touro Escorpião e quando eu vos trago este movimento, esta reflexão das energias vindas de Escorpião, vindas do alçapão da nossa existência, vindas da arqueologia que estamos a fazer connosco, para a energia de Touro, simbolicamente eu estou a falar, ou estou a querer dar atenção, querer dar ênfase, querer dar foco à capacidade de trazermos dos nossos recursos ocultos e escondidos, não sem as dores associadas, não sem os processos de purificação, não sem os processos de, sabem, Escorpião é muito o processo de estarmos na forja de Deus, mas depois de estarmos na forja de Deus podemos surgir à luz do dia, podemos surgir à manifestação da matéria, os recursos que lá estamos a desenterrar, podem ser, assim, trazidos à luz da matéria. Então, Touro é o signo, para quem acompanha, de certa forma, outros estudos, outras linguagens, Touro é o signo que nos traz muito a percepção também da iluminação. Touro é o signo da iluminação de Buda. É no mês da passagem do Sol pelo signo de Touro que nós temos o festival, nessa lua cheia desse mês, o festival do Isa, que simboliza precisamente este momento de iluminação. Então, mais do que eu querer dar aqui a expressão, eu gosto de dar atenção na energia positiva, eu gosto de fomentar o potencial de criar boas escolhas, fomentar o potencial de criar boas ideias, e às vezes posso correr o risco de ser demasiado otimista ou de criar um jardim demasiado florido ao meu redor, mas também acredito e também tenho a convicção de que, bom, quando nós estimulamos esta capacidade de pensar bonito, esta capacidade de criar boas imagens, esta capacidade de criar boas expressões, estamos a
ter hipótese, estamos a ter o potencial de poder realmente manifestá-las, de poder realmente dar atenção ao que nos interessa. Não estou com isto a negar o lado menos luminoso desta energia, ou o lado menos brilhante desta energia. Por certo, já ouviram falar raios e coriscos das energias de Escorpião, que não são as mais fáceis do zodíaco. Aliás, se calhar nenhuma delas é, mas habitualmente Escorpião é pintado como uma das energias mais difíceis, e apenas é uma das energias mais difíceis porque é a energia que nos leva precisamente a ter que fazer um mergulho e a ter que abandonar seguranças, e a ter que abandonar o chão firme de Touro, a ter que abandonar aquilo a que atribuímos valor, segurança, conforto, bem-estar, e que às vezes, ou com o qual às vezes criamos relações de dependência, relações de apego. E Escorpião é o touro, é o signo onde nós fazemos esse movimento de livre e espontânea vontade, ou por força das circunstâncias, termos que nos desprender, soltar e mergulhar nas zonas escuras onde não existe isso a que atribuímos segurança, a que atribuímos conforto, a que atribuímos prazer, bem-estar, que é tudo o que está relacionado com o signo oposto, então Touro, de que eu estava a falar. E neste processo, eu estou a falar de ambos, eles são um eixo. Para compreendermos um, temos que compreender o outro. Não há como fazermos o processo de percepção do que o que é que eu quero dizer quando eu tenho que me lembrar que estou a falar para alguns de vós que também não dominam a linguagem da astrologia, acredito. Então, quando falamos que é um eixo fala de duas polaridades, isto a pouco e pouco vamos lá, vamos conseguindo engrenar. Um eixo fala de duas expressões polarizadas de uma mesma realidade. Então, quando eu digo para entendermos uma, temos que compreender a outra. Então, não é muito possível eu estar-vos a falar de Escorpião sem trazer a dimensão de Touro, e estar a falar da dimensão de Touro sem vos trazer a dimensão de Escorpião, e às páginas tantas estou a falar dos dois como um só, e preciso ir clarificando para não vos dar um nó nas ideias. Mas não querendo confundir-vos, o processo de Escorpião leva-nos a abrir mão e a ter que fazer os processos de regeneração de tudo aquilo a que nos prendemos quando vivenciamos Touro. Então, em Touro eu falava-vos destas coisas, do que nos é confortável, do que nos dá segurança, do que nos dá bem-estar, e falava-vos de Escorpião como o processo de mergulho onde nós somos levados a ter que abrir mão, ou porque queremos, ou porque a vida nos leva lá, daquilo que a dada altura para nós simbolizava essa segurança, esse conforto, esse bem-estar, essa solidez. Neste processo de mergulho, aprendemos que na verdade nada se perde, tudo se transforma, e Escorpião é o grande transformador e o grande catalisador do zodíaco. Então não é minha intenção estar-vos a dar aqui uma aula sobre Escorpião-Touro, mas porque estava a falar que esta é outra das coordenadas que me deixa bastante entusiasmada e curiosa com a expressão que vamos dar a isto durante este próximo ano e meio, que é o tempo em que estes nódulos vão estar ativados. Fico bastante curiosa, não ignoro de todo a possibilidade ou as expressões que existirão menos luminosas desta energia, mas de certa forma quero ressalvar e quero trazer à nossa percepção a capacidade de nós escolhermos o que fazer com as energias, de escolhermos o que fazemos com a nossa vida, e também escolhermos onde dar atenção. E onde eu quero dar atenção na minha vida com estas energias é olhar para o tremendo potencial de cura que está aberto com um eixo Touro-Escorpião, ou Escorpião-Touro ativado, o tremendo potencial de resgatar de nós
recursos ocultos, escondidos, camuflados, desconhecidos até de nós próprios, e a capacidade de nos reinventarmos e de podermos com isso também construir uma realidade muito mais inteira, muito mais íntegra, muito mais alinhada com aquilo que é a verdade de cada um e com aquilo que é a essência de cada um. Então, neste processo que eu vos trazia, engraçado porque nisto tudo que vos estava a falar, falei-vos assim muito de levinho, aflorei o tema da Vênus estar retrógrada e de estarmos num processo de reavaliação daquilo que nos é querido, daquilo que é de valor na nossa vida, daquilo que nos dá prazer, daquilo que nos dá a chama, daquilo que nos motiva e que nós gostamos, que é bom e aprazível. E engraçado que Vênus tem no zodíaco a regência de Touro e a regência de Balança. Então isto não deixa de ser desprovido de uma certa conexão, de uma certa interligação, porque, de certa forma, ao estarmos a trabalhar por 1 ano e meio esta qualidade energética de emergirmos do pântano onde andámos enfiados há quantas encarnações, não sabemos, para a luz do dia de Touro, não é outra coisa senão estarmos na forja simbólica de Deus, na forja de Deus, a trabalhar o nosso chumbo, alquimizar o nosso chumbo, para podermos resgatar um novo senso de valor, um novo senso de amor, um novo senso de segurança, um novo senso de bem-estar, um novo senso de prioridades na nossa vida, talvez. Então não são processos diferentes, sem dúvida, são processos complementares, são processos que se interligam. Aliás, não há como falar de um ponto do zodíaco separado do outro, porque se eu vos falar do pé esquerdo, eu não consigo falar-vos do meu pé esquerdo ou do vosso pé esquerdo sem vos associar como um todo, sem o associar como uma parte do vosso corpo. Então estar a falar de um ponto astrológico, de um signo, de um planeta, sem a consciência de que ele pertence exatamente a um todo, é de certa forma um bocadinho, bom, ilusório, no mínimo. E apanho a deixa, e agora começa a fase em que os pensamentos ou as ideias se começam aqui a sobrepor umas nas outras. E aproveito a deixa para vos dizer que muito do que eu coloquei como intenção, ou sinto que é a intenção do trabalho que vos apresentei no início das 21 sessões que vamos fazer a partir do último dia de janeiro, muito desse trabalho é um processo de irmos conhecer as partes, como eu vos falava agora, conhecer o pé, mas saber interligá-lo como pertencente a um todo. Então, este processo destas 21 sessões para partilhar conhecimentos astrológicos tem como intenção principal, diria assim, mas não sei se é a palavra que quero, mas vou usá-la, como intenção principal, ajudar no processo de partilhar realmente informação astrológica, mas com a intenção de integrá-la como um todo, trazê-la como... Este é o processo, é curioso, este é o processo de Mercúrio, que é o processo de irmos conhecer as partes, é o processo de entendermos o particular, de entendermos. Eu costumo pensar na imagem de laboratório, todos nós fizemos aulas de ciências, eu acho que não fiz esta, acho que saltei, porque senão tinha ficado lá um bocado meu, aquelas aulinhas em que fazíamos nas ciências naturais, para, eu vou usar a expressão, dissecar o ratinho, não é? Então eu vejo muito a expressão de Mercúrio como um dos princípios que nos leva a separar, a dissecar as partes para as compreender. E neste processo de dissecação nós separamos da unidade as partes.
mas depois, para podermos ter uma verdadeira visão total sobre o que estamos a estudar, sobre o que estamos a pensar, sobre o que estamos a analisar, precisamos de voltar a reunir com o conhecimento que tivemos das partes, precisamos de voltar a reunir, a fazer a síntese daquilo tudo que estivemos a observar. Então, para vos falar de que a proposta das 21 sessões, a que chamei da mente ao coração, é precisamente o símbolo deste processo que vos expliquei agora, o processo de irmos conhecendo as partes, analisando as partes, dando-lhes atenção, mas percebendo que elas não são inteiras enquanto partes, elas só são inteiras enquanto integradas e agregadas de novo no todo. E o todo é o coração. Então, foi só um parênteses aqui, porque de repente estava-me a vir aqui o link com a proposta das 21 sessões que se seguem. Então, esta percepção de que para vivermos ou para termos esta dimensão mais inteira, nós não podemos estar a olhar para as partes, como vos dizia há bocado, não posso olhar para o pé e achar que o pé é tudo o que existe, quando o pé não tem existência separada. Da mesma forma não posso olhar para a cabeça ou para a mão, etc., sem perceber que existe uma unidade à qual tudo regressa, à qual tudo se unifica, e que se eu não contemplo a unidade, eu estou simplesmente a olhar para uma parte do todo. Então todo este processo de simbolismo, destas energias que estão presentes connosco neste novo início, faz-me aspirar imenso a que nós estamos perante um ano muito mágico, com um potencial muito mágico, não sem as suas dores, não sem os seus trabalhos, não sem as suas tarefas, não sem as suas curas. Escorpião é muito o signo associado aos processos de cura também, então não sem termos que passar e caminhar pelos caminhos tortuosos que se podem manifestar para nós, mas sempre com a aspiração e com a ideia de podermos ir olhando e de podermos ir observando as bênçãos que se escondem, tantas das vezes revestidas por detrás de uma experiência menos fácil, por detrás de uma vivência menos agradável, não é? E ninguém acorda de manhã com a vida boa e diz, agora vou evoluir. Normalmente nós precisamos destes desafios e destes bons estímulos para podermos revolucionar a vida nas nossas mãos, para podermos recriar a vida nas nossas mãos, irmos ajustando cada vez mais, um pouquinho mais, isto que nos faz crescer. Ok? E para me darem espaço e tempo para beber mais um bocadinho de chá, vou fazer uma pequenina pausa agora e vou-vos perguntar se está tudo bem aí desse lado, bom, como é que eu estou a chegar a esse lado, se de alguma forma isto está a fazer-vos algum sentido, ou se tem alguma questão, alguma pergunta, alguma coisa que faça sentido trazer. Não faz mal, Silvinha, é tão bom, obrigada por ter chegado, é tão bom ter-vos aqui. É muito bom ter-vos a todos, os que conheço, os que estou para conhecer, os que conheço agora. Obrigada, querida Joana, obrigada pela bênção, pela oportunidade também. Obrigada pelo vosso voto de confiança, porque isto é um voto de confiança assim tremendo no escuro, não é? E é sempre mágico. Eu confesso-vos que foi com muito entusiasmo que vi a vossa aderência, não estava de toda à espera. Obrigada, Cátia, obrigada. Não estava de toda à espera que vocês sentissem tanto apelo, ou não estava de toda à espera que o quórum fosse tão grande, e as páginas tantas. Eu não me sinto com muita dificuldade em comunicar, mesmo por esta via meio nova para mim, mas as páginas tantas, o nervoso miudinho e o friozinho na barriga estavam presentes, porque comecei a perceber a dimensão do magnetismo que estava aqui presente. Então
é uma tarefa e tanto poder estar aqui sentada convosco em torno desta intenção e desta oportunidade de partilha. E que bom, e que mágico que é. Oh, minha querida Vânia, olha, eu sinto muito a perra, não, normalmente fluo mais rapidamente, então, mas eu quando olhei para os céus de hoje, e só mesmo, só mesmo a título de graça, não eram os céus muito pacíficos, nem muito afins com algumas das minhas energias, mas ainda assim, quando o tambor toca e a gente tem a intenção de estarmos colaborantes com a vida, temos mais é que seguir a viagem e dizer que sim. Então não é porque está fácil que eu vou porque tenho que ir. E porque escolho ir e escolho colaborar. Então não era de todo o mapa mais simpático que nos acolheu neste início, para vos dizer 2 shutdowns completos, assim, nos minutos que antecederam o início da nossa conversa. Eu estava com o meu computador, com o computador do meu marido, porque o meu está sempre cheio de coisas. Olha, agora estou a ter... Conseguem-me ouvir? Estão-me a ouvir bem na mesma? Sim, alguém pode dar feedback? Sim, é que de repente tive sinal de conexão baixa. E então eu fiz os testes com o querido capitão para perceber que tudo estava organizado para correr maravilhosamente bem hoje. Já voltou, ok, obrigada, Susana. E entretanto, o computador dele, que não tem tanta coisa dentro como o meu, não tem o mesmo desgaste de uso como o meu, acabou por se desligar 2 vezes, e então eu tive que regressar ao meu. Eu acho que isto é uma relação de amor que tenho com ele, e ele de certa forma estava-se a sentir a sentir traído, então tive que regressar ao meu PC para poder entrar, e entrei com alguma pressão, como se calhar puderam notar na minha dificuldade de escorrer ideias. Então, não havendo perguntas, eu avanço mais um bocadinho. Ok. Continuam a ouvir bem? Estava aqui a ver qualquer coisa com cortes. Continuam bem? Sim? Não, ok, obrigada, Susana. Não há muito que eu possa fazer também. Tem havido alguma instabilidade com a internet. Olha, a minha Fátima, boa noite, querida. Estou-te a ver. Agora sim. Eu não vos vejo a todos, peço desculpa, não consigo ter a campo visão, mas estamos todos ligados e sinto o vosso calor e a vossa energia. Muito bom. Então, meus amores, onde é que está? Eu tinha alguns pontos para falar convosco e sobre esta proposta de tema, e de certa forma, à medida que as ideias foram escorrendo, eu fui de certa forma tocando a todos, fui de certa forma aflorando a todos, não com a profundidade ainda que queria, ou não com a dimensão que poderia. E aproveito agora este bocadinho, eu creio que ainda está um pouquinho pela frente, apesar de não conseguir ver o meu relógio. Ok, já consigo. Eu tenho medo de mexer nisto e mandar a ligação abaixo. Isto vai acabar por entrar, vai acabar por tomar ritmo. E então gostava de aflorar um bocadinho mais então aqui estes temas que eu vos estava a trazer do processo de Escorpião e do processo do Júpiter e de Neptuno em Peixe, que curioso que, sendo 2 signos de água, não prometo que não vou mergulhar demais no astrologuês, mas sendo 2 signos de água, a relação que existe entre 2 signos de água é uma relação de harmonia, é uma relação harmoniosa, isto ainda pensando em Escorpião. E pensando, ou seja, no resgate deste potencial que nos está a ser trazido de dentro e de trás, para avançarmos no sentido de criar esta nova expressão.
Se calhar faz sentido, porque também não vos trouxe essa perspectiva, faz sentido trazer aqui uma terceira coordenada, que é o facto de, não é de hoje, não foi nesta viragem de ano, mas tem sido palco forte dos temas do ano passado, do ano 2021, o tema de Urano em Touro, que tem estado a trazer uns desafios e tanto, não é? Com Saturno, ou seja, o tema do novo e do velho, Saturno velho e Urano novo, não é? E as quadraturas que têm existido ao longo de 2021, vocês leram de certeza, se algum interesse em astrologia têm, leram de certeza absoluta alguma coisa sobre isso, ou passaram por algum vídeo ou por alguma informação dessa natureza. Então, de certa forma, é essa tensão que tem existido entre Saturno e Urano, e que nós podemos muito sinteticamente falar dela como a resistência ou a tensão ou a fricção entre o velho e o novo, a resistência entre o velho e o novo. Uma síntese, muito síntese, não é? Só para vos deixar um tom associado a cada uma destes simbolismos, destes arquétipos, que são estes dois planetas, e veio à mente falar-vos de trazer Urano à equação, porque Urano tem estado neste trânsito por Touro, mais uma vez. Touro, recordo, regido por Vênus, a mesma Vênus que vos falei no início da sessão, que está em movimento retrógrado e que de certa forma está a potenciar para todos nós, pelos próximos tempos, apesar de ficar direta a partir do final mais para o final deste mês, 18, 19, creio, 19, apesar de ficar direta, o processo que ela está a reger é um bocadinho mais longo do que isto, mas trazendo então à presença de que esta Vênus rege este Touro, onde Urano está em trânsito, ainda está e vai permanecer por mais uns aninhos, e neste processo também temos o simbolismo de reinvenção de valores e de reinvenção de formas de vida e de reinvenção e criação de uma nova forma de expressar vida e de uma nova forma de criar vida. Então, de certa forma, para vos trazer aqui mais uma coordenada que não vai fora e que não vai trazer uma informação contrária àquela que já vos estava a passar anteriormente, que é o potencial que nós estamos a ter nas mãos de reconstruir novas formas, curar em Escorpião e reconstruir novas formas de expressar vida. É o processo de virmos de Escorpião para Touro. É o processo de uma Vênus que está retrógrada a rever e a reorganizar e a reestruturar. Curioso, mais uma reflexão. Vênus está retrógrada onde? No signo de Capricórnio. Capricórnio é regido por Saturno. Saturno tem estado em quadratura com Urano. Urano que está em Touro, que é regido pela Vênus. Vocês percebem como o tema continua a ser o mesmo, não é? Como o tema continua a ser o mesmo processo. Então, para todos nós, este ano inicia com uma proposta muito clara e muito vincada de tudo aquilo que andou, de certa forma, na mente, particularmente desde março de 2020, particularmente desde que nos confrontámos com uma nova forma de vida, desde que nos confrontámos com novas regras, com limitações e com visões, tudo o que tem estado na mente a ser trabalhado, a ser refletido, a ser observado, a ser contemplado, a ser aprendido por nós nestes últimos mais de ano e meio, daqui a pouco 2 anos, não é? 1 ano e 10 meses, supostamente, mais coisa, menos coisa. Então, tudo o que tem estado a ser processado na nossa mente, na nossa máquina de pensar, na nossa ferramenta de pensar, tudo o que tem estado a ser processado nesse sentido, nesta fase, neste momento em que os eixos mudaram e o eixo sul saiu de Sagitário e entrou em Escorpião, ou o nódulo sul, queria eu dizer, a ponta sul deste eixo, saiu de Sagitário e mudou para Escorpião, a ponta norte deste eixo saiu de Gêmeos e passou para Touro.
ok? Este processo de andar às voltas com a mente e o que é que eu penso e o que é verdade e de abrir a mente aos processos de integração de novas possibilidades de pensar, integração de mais formas de pensar. Eu vou-vos fazer a síntese que para mim é válida sobre isto. Para mim este tempo que antecedeu, este ano e meio, quase 2 anos que antecedeu e o momento de agora, e no qual andámos a viver esta dança destas energias de Sagitário para Gêmeos, foi muito termos a oportunidade de colocar a nossa mente sob disciplina, de podermos educar a nossa forma de pensar, de podermos sair da nossa rigidez mental, de podermos abrir-nos a novas formas de pensamento, de podermos aprender ou pôr em prática, brincando com a simbologia do eixo Sagitário-Gêmeos, brincar de pôr em prática aquilo que já sabíamos, através do disciplinar, do disciplinar é a palavra que me chega, a nossa mente, os nossos processos de pensamento, do sairmos da confusão e da mente, eu vou usar a palavra abstrata, mas talvez não seja a abstrata que eu quero, pode ser que venha outra melhor, da mente dispersa, não é? Para aprendermos a ter uma gestão e para aprendermos a trazer de tudo o que é a nossa sabedoria, neste campo que acreditamos, Sagitário, mas não como uma rigidez, não como uma inflexão, não como uma teimosia, mas como uma possibilidade de abertura da mente e de disciplina sobre a mente, de aprender a manusear a nossa mente. Veio-me a imagem dos cavalos selvagens, não é? Uma mente altamente estimulada, mas sem rédea, não é? É uma espécie de cavalo selvagem, que é uma imagem libertadora, mas que sem orientação pode ser extremamente dispersa, extremamente devoradora, não é? Porque às páginas tantas, não sei como é que vocês sentiram, mas às páginas tantas nós temos vamos ao pão, cruzamos com uma pessoa e ouvimos uma verdade, uma parte da história, ouvimos uma forma de pensar e aquilo ressoa em certa parte ou não, ou ativa um medo, e vamos na outra direção e ativa-se-nos outro medo, e noutra e às páginas tantas sentimos puxados, ora acredito de uma maneira, ora acredito de outra. Houve, na minha experiência, na minha observação e no mundo com o qual eu tive contacto e com o qual partilhei ideias e reflexões, houve esta necessidade de começar a domesticar e a filtrar os processos mentais, começar a ter algum controle sobre eles e começar a fazer um processo de não deixar que a mente crie em piloto automático. Porque a mente é uma forma, é uma ferramenta de criação da vida, ok? É através do processo de pensamento que nós criamos muito daquilo que vivemos, para não dizer tudo. Então, houve muita oportunidade de nós podermos reajustar e reformular e reorganizar a maneira como criamos a vida com o nosso pensamento e o que deixamos ou não entrar no nosso mundo e como decidimos e escolhemos pensar a nossa vida. Isto foi tarefa até final de 2021, não mais agora. Agora os nódulos mudaram e supostamente nós fizemos um processo, quer dizer, supostamente não. Creio que todos fizemos na proporção e na medida que cada um pôde fazer, ou que cada um pôde escolher fazer, ou que cada um teve a capacidade de objetivar e de pôr em prática para si. Nesta fase, a dança muda e já não é tanto o processo mente que está aqui em questão, ou a mente acompanha-nos também, mas já não é tanto este processo mental, começa a ser mais um processo que começa a vir para o corpo físico, que começa a vir para a materialização, que começa a ser integrado, e daí entra a energia de Escorpião, que é o processo de transformação e cura, que é o processo de, como vos
fiz algumas pontes ao longo desta nossa conversa, de nós mergulharmos internamente, de nós aprofundarmos internamente, de nós irmos fazer esta arqueologia, esta busca de recursos, potencialidade que em nós habita, potencial oculto que em nós habita, e podermos fazer este resgate, esta renovação, esta invenção de recursos e trazê-los então à manifestação de Touro. A manifestação de Touro é construir com eles qualquer coisa, ainda que estejamos a falar de formas de pensamento, ainda que estejamos a falar de modos de ver a vida, ainda que estejamos a falar de crenças e ideias, mas o processo mudou. Neste momento o processo é vir das sombras, vir do mergulho, vir do fundo onde batemos, vir do que está oculto e escondido, vir do que é profundo em nós, para a luz do dia, para o signo, como vos falei, como representação, para o signo da iluminação do Buda. Ok? Da morte e da iluminação do Buda, não é? De certa forma, o processo de trazer do lado escuro de dentro de nós, do lado escuro e desconhecido de nós mesmos, para a luz. Mas como é que nós trazemos do lado escuro e desconhecido para a luz? Sendo arrastados, sendo puxados, sendo ou voluntariamente acedendo à câmara escura do nosso ser, ao alçapão onde guardamos o lastro de toda a nossa ancestralidade, daquilo que somos, fomos ou alguma vez poderemos vir a ser. De certa forma, o processo de vir lá de baixo para a luz de Touro é inevitável, porque recordo sempre as palavras da Flávia, da Maria Flávia de Monsaraz, minha professora no Kiran, e mestre neste percurso de vida também, acredito eu. Então, quando alguma coisa bate no seu fundo, quando atingimos o fundo, quando batemos no fundo, não há como virar, não há como se não virar no oposto. Então, Escorpião tem este simbolismo de bater no fundo, tem este simbolismo de nós sermos puxados às nossas profundezas, de nós sermos puxados ao mergulho, nós irmos à cave de nós mesmos. Imaginem uma cave fria, úmida, escura, sem luz natural, a lâmpada fundida, mas nós sabemos que há qualquer coisa que temos que lá ir buscar. E por muito que o processo de descida possa ser assustador, nós acendemos a luz interna e vamos descendo as escadas neste alçapão até podermos fazer o resgate daquilo que precisamos de lá ir buscar. E, de certa forma, às páginas tantas, além de fazermos o resgate daquilo que lá íamos buscar, ainda resgatamos mais qualquer coisa, ainda resgatamos mais alguma parte, além daquilo que imaginávamos que poderíamos ter lá para curar, resgatar ou trazer ao de cima. Então este processo de mergulho interno é a proposta que nós temos para este próximo ano e meio de vida, sendo que nesta primeira fase, eu acho que me perdi um bocadinho ali, não dei continuidade ao raciocínio, nesta primeira fase, neste primeiro ano pelo menos, nós temos a benção da energia de peixes, onde circula Júpiter e onde circula Neptuno, estender trígonos maravilhosos para a energia de Escorpião. Então, de certa maneira, bom, isto pode ser a pura da loucura, de certa maneira eu olho para esta possibilidade, eu olho para esta coordenada astrológica com um lado muito a aspirar grandes coisas, mas sabendo e tendo consciência. Quando eu digo a aspirar grandes coisas, é a aspirar grandes revelações de cada um de nós, grandes revelações de cada um dos seres que está ligado ao seu coração e de cada um dos seres que sonha junto com um mundo melhor, com um mundo mais humano, com um mundo mais justo, com um mundo mais
cada um de nós transporta um sonho, uma visão, um ideal dentro de si próprio. Esse ideal é muito representado por Neptuno, não só, mas também por Neptuno, e cada um de nós transporta essa visão, e quando a energia do coração, e a energia do coração é Escorpião, também, não só, mas também, e quando a energia do coração pode ser ativada e acordada, e quando estas duas energias, juntando a bênção de Júpiter, que vai ser fugaz, não é? Porque ele vai estar rapidinho, numa passagem rapidinha por peixes, mas juntando a energia de Júpiter, que nos traz sempre o simbolismo da oportunidade, da fé, da expansão, do estímulo, da confiança, da bênção, da atenção plena, do confiar por inteiro. Não em nós, que somos meros humanos imperfeitos, mas em Deus e no potencial máximo da criação. Então, para mim, apesar de reconhecer que há um potencial muito denso também nesta coordenada astrológica de Escorpião, do nódulo sul em Escorpião para Touro, há a possibilidade de ver muitos esqueletos que estavam no armário, de ver muitas coisas menos bonitas, de constatar... Mais um parênteses que fica aqui, já lá vamos, de constatar este lado menos bonito. Para mim eu vejo o potencial, para mim eu vejo o potencial luminoso destas duas coordenadas e da relação que elas têm entre elas, e há bocadinho quando dancei entre as energias de Saturno e de Urano em quadratura, e fiz a ponte com a Vênus estar de certa forma retrógrada em Capricórnio, há esta ligação toda do potencial de renascer novos valores ao cimo da Terra, de renascer uma nova relação com o amor ao cimo da Terra e uma nova relação com o coração ao cimo da Terra. E quando eu dizia que já lá vamos, é que de certa forma as energias de Escorpião também se referem, agora perdeu um bocado o sentido, mas tenho que trazer, também se referem muito a este processo de purificação. Então nós não podemos, e de certa forma para mim isto também tem sido a luz de todo este tempo que temos estado a viver, nós não podemos curar uma doença que não sabemos que existe. Se ela não dá sintomas, se nós não sabemos que ela existe, nós não a podemos curar. Nós não podemos curar algo que não conseguimos ver, algo que não detectamos. E estou-me agora a reportar, e algumas das minhas queridas companheiras dessa jornada estão aqui neste encontro, estou-me a reportar ao trabalho que fizemos com Kiran, não é? E nós não podemos nunca curar algo que não reconhecemos que está a precisar de cura. Se não dói, se eu não tenho sintomas, eu não posso curar. Então o que foi este ano e meio? O que será mais este ano e meio de nódulos de Escorpião para Touro? É a capacidade de nós vermos e reconhecermos o que precisa ser curado. Claro que tem que dar sintomas, claro que se tínhamos uma sociedade doente, e tão doente há décadas, há séculos talvez, não sei se mais do que isso, eu não sei, não me lembro, não estava cá, pelo menos não me lembro. A oportunidade que nós temos de curar o mal-estar desta sociedade não é outra senão a oportunidade de nós lhe reconhecermos o que não está perfeito, e sabendo que nunca será perfeito e que é uma construção e que é um aprimoramento, mas tudo aquilo que apontámos o dedo este tempo todo para fora e que se calhar vamos apontar ao longo deste próximo ano, que está mal, que foi mal feito, que são assim, que são assado, que são os ditadores, whatever, qual for o nosso ponto de vista, a nossa visão, a nossa verdade. Tudo aquilo que podemos reconhecer fora como estando mal é simplesmente o sintoma de uma sociedade que está doente, o sintoma de um corpo, de um grande corpo coletivo que está doente e que precisa de cura. E a cura está a chegar. Escorpião, Touro, é o processo de cura. E não há como não o fazer. A bem ou a mal, nós vamos fazê-lo. Não sabemos o que é que vamos escolher no resultado, isso depende muito da consciência de cada um de nós, da colaboratividade de cada um de nós, do compromisso de cada um de nós em dar de si para esta cura, porque não é fora que nós vamos curar dentro, a parte de nós que
que é corrupta, a parte de nós que é insegura, a parte de nós que não se sente amada, a parte de nós, tantas expressões, não é? É a partir de nós próprios que nós vamos poder fazer esse processo de resgate e de cura. Então, todos estes tempos, toda esta vivência, todas estas dores, muito difícil ou menos difícil, ou mais pesado ou menos pesado, com mais perdas ou menos perdas, foram a oportunidade tremendamente fantástica que Deus nos deu e estão a ser, de reconhecermos os podres da vida coletiva, os podres também das nossas próprias vidas, porque às páginas tantas percebemos que não dávamos atenção ao importante da nossa vida, que não dávamos significado ao importante da nossa vida. Aquilo que é mais efêmero, o maior bem que nós temos, e para cada um pode ser diferente, mas nós não damos importância ao verdadeiro tesouro que temos na nossa vida e passamos a vida distraídos na rodinha de hamster a correr de um lado para o outro em tarefas de segunda importância, em tarefas que não são de todo, são importantes, mas não são as essenciais. Isto tudo vem-nos acordar para a nossa capacidade de estarmos a viver uma vida alienados do verdadeiro sentido da vida. Isto tudo vem-nos acordar enquanto corpo coletivo para uma sociedade que, como eu venho ouvindo dizer nos meus próprios estudos, e como diz, creio que é... agora não tenho certeza, acho que é o Jung que diz, não é? Se há um problema com a sociedade, há um problema com os indivíduos, se há um problema com os indivíduos, há um problema comigo, porque eu sou um indivíduo, e de certa forma isto é verdade. Então é na pequena forja de cada um, no pequeno alçapão de cada um, é onde nós estamos a poder ter a possibilidade de fazer estes ensaios de cura, de fazer estes mergulhos, de fazer este processo de purificação, de deixar que saia o que está em putrefação, de deixar que seja expelido da nossa vida aquilo que já cumpriu função e que já é acessório e que já não contribui para esta evolução. E ao mesmo tempo que cada um de nós no seu particular faz este processo, também a sociedade, também o corpo coletivo, que não é outra coisa do que a construção de cada um de nós, a participação da construção de cada um de nós posterior, ok? A sociedade é isso. Então, esta é a tarefa que nós temos em mãos. E este tempo, para mim, é um tempo tremendamente abençoado. Porque se o grande Deus Júpiter e o grande Deus Neptuno, que estão no seu domicílio e que é a existência una de todas as coisas e que é o grande oceano da vida, que tudo abraça, que tudo inclui, que tudo abençoa e que todas as potências, é o grande armazém do universo e de Deus, não é? Daí eu dizer-vos, temos uma folha de papel em branco e precisamos, e estamos com uma paleta de cores novas e de aguarelas novas e podemos criar aquilo que quisermos. É criar aquilo que quisermos, sonhem o mais que puderem, sonhem o mais alto que puderem, porque tenho a certeza que quanto mais luminoso conseguirmos, quanto mais luz conseguirmos sonhar, quanto mais luz conseguirmos conceber, quanto mais amor conseguimos recriar na vida e em nós próprios, mais potencial nós temos de realmente poder apoiar e inspirar esta nova criação, este novo mundo, esta nova vida que está a surgir, quer a gente queira, quer não, com a nossa contribuição consciente ou não, porque com a nossa contribuição sempre será, não há como. Enquanto aqui estivermos, estamos a contribuir. Pode ser uma contribuição mais consciente ou menos consciente. Então, reforço esta reflexão última que eu estava a fazer, de termos as energias de Escorpião, onde temos simbolicamente o lugar de onde vimos, ou seja, o nódulo sul refere-se sempre às energias que carregamos connosco, de certa forma, processos que nós tivemos a aprender, energias que nós integramos, ou talvez não. Também as zonas onde podemos ficar mais confortáveis, mas não acredito que fiquemos muito confortáveis naquilo que é temas referentes a Escorpião. Podemos tentar, mas a vida não tolera a estagnação e a vida não tolera que
a vida tende à circulação, a vida tende ao movimento, a vida tende ao amor. E como tal, em Escorpião, normalmente é a energia onde nós queremos parar a vida quando ela está boa, onde nós tendemos a querer agarrar a vida quando ela está boa, onde nós nos apegamos àquilo que achamos que é essencial, que achamos que é a nossa bolha respiratória, não é? Nossa salvação. E como a vida é sábia e não tolera estagnação, e não tolera cristalização, e não tolera apegos, e não tolera que fiquemos estagnados, onde não há circulação, há morte. E Escorpião é isso. Ou circula e regenera, ou morre. E as duas coisas são a mesma coisa. Ou circula, regenera, morre para a velha forma e ascende para a forma seguinte, ou estagna, cristaliza, agarra, apega, a vida não tolera a estagnação, destrói e não tem como não renascer, porque neste universo nada se perde, tudo se transforma. Ok? Então, este é o processo que cada um de nós tem em mãos para este ano. É o processo de podermos ir ao nosso alçapão, resgatar os nossos maiores dons, os nossos maiores tesouros, o máximo potencial que habita em nós e escolhermos acordar a natureza do coração, que é a energia de Escorpião. Escorpião, pela ciência esotérica, é regido pela energia de quarto raio, e o quarto raio tem a legenda, alguns já me ouviram falar disto, não é? Tem a simbologia, é a harmonia, meu amor, Lúcia Maria, estamos juntas, querida, é a harmonia através do conflito. Então, Escorpião é o processo de, através das dores, conflitos, mergulhos, através dos processos mágicos, no fogo da forja de Deus, nós fazermos surgir a melhor espada de Deus com os materiais que contemos em nós. Então, os nossos materiais estão na forja à espera de serem potenciados no melhor artefacto possível, na melhor construção possível, para podermos ir para a vida, servir com eles. Este processo de cura que vos estou a falar acontece para cada um de nós e não é outra coisa senão o processo de cura deste mundo, onde estamos constantemente a apontar o dedo e a dizer é corrupto, roubou não sei quantos milhões, fez isto, fez aquilo, é o governo que temos, e vamos para eleições, não é? É o governo que temos. Não se esqueçam nunca que nós todos contribuímos com uma pequena parte para este todo. Então, se alguma coisa que nós possamos fazer com a nossa vida, ou que podemos fazer com a nossa vida, é a capacidade de nós irmos honrando os nossos valores em todas as circunstâncias da nossa vida. Então, de certa forma, trago agora ao tema a primeira frase que eu escrevi esta manhã, quando me trouxeram clareza do que é que era para falar, ou quando eu acordei com a clareza do que é que era para falar hoje. Integridade, integração. Integridade é a capacidade de sermos verdadeiros, inteiros, constantemente, em todos os atos da nossa vida, em todos os pensamentos da nossa vida, a cada instante. Então, se queremos uma sociedade mais amorosa, mais justa, mais equilibrada, menos corrupta, onde é que nas nossas vidas nós estamos a ter a oportunidade de curar isso? Onde é que nas nossas vidas ainda nos deixamos corromper? Onde é que nas nossas vidas ainda nos deixamos chantagear, sabotar, a manipular? Onde é que nas nossas vidas ainda não estamos a ser verdadeiros? Perdão, onde é que nas nossas vidas estamos a ter que responder à luz daquilo que somos e que acreditamos ser, à luz daquilo que é a verdade que nos assiste, e que não é necessariamente que seja rígida e fixa para a vida toda, não é? Vai tendo as suas atualizações, mas de certa forma nós somos convidados a ser íntegros com aquilo que achamos, apregoamos ser, com aquilo que acreditamos a cada instante. Com isto eu não estou a dizer que o que eu acredito hoje com 40 e não sei quantos anos é o que eu vou acreditar quando tiver 50, era sinal que tinha parado no tempo. Não é disso que estou a falar, mas estou a falar de que
Sim, se eu quero ser íntegra, se eu quero uma sociedade íntegra, se eu quero ser cada vez mais una, cada vez mais equilibrada, cada vez ter uma maior relação de equilíbrio e harmonia com as partes em mim, eu tenho que começar a viver também nas várias expressões do meu dia-a-dia. Não é? Onde é que eu tiro partido de qualquer coisa na vida sobre alguém? Onde é que eu tomo vantagem? Com quem é que eu estou a competir? Onde é que eu estou a exercer controle? Onde é que eu estou a exercer manipulação? Tudo isto são temas de Escorpião, não é? Se eu quero políticos justos e verdadeiros, eu tenho que trabalhar em mim a justiça e a verdade. Se eu quero uma sociedade mais humana, eu tenho que trabalhar em mim e contribuir, eu, com uma pequena parte que eu posso acrescentar. Então cada um traz a sua cota-parte de tarefa para fazer. E se cada um de nós puder, com sucesso, realizar esta parte, nós estamos a fazer e a estimular e a instigar a oportunidade e a possibilidade a cada um dos outros de poderem também cumprir a sua parte, de se estimularem também a crescer e a andar e a avançar. Então, muito desta tarefa, meus amores, muito disto tudo que temos em mãos para este próximo ano, para este ano que estamos a iniciar, agora em janeiro, muito disto tudo que estamos a reavaliar neste janeiro, muito destes processos de descida ao alçapão da nossa vida, é o processo de nós podermos curar mais uma etapa e de nós podermos trazer mais um bocado, mais uma cota parte desta nossa luz à vida.